Bilionário avisa, crianças pobres vão sofrer por causa dele, mas... Oxi, vamos ver. Senhoras e senhores, polêmica. Polêmica envolvendo dois bilionários, o homem mais rico do mundo e o ex-homem mais rico do mundo, não é mesmo? Bill Gates. Se você não sabe, teve uma série de entrevistas, duas que eu consegui identificar até agora, uma pro Financial Times e outra pro New York Times, que o Bill Gates fez. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Gates, ele é o ex-dono da Microsoft, mas o nome dele ainda está vinculado à empresa porque ele é o fundador da empresa, o cara que idealizou o Windows e outros softwares também, até onde eu sei. Ele está se dedicando agora totalmente à filantropia. A ideia dele é doar todo o dinheiro dele até o fim da vida dele e ele está acelerando isso agora. Se eu não me engano, a fundação dele... Manda $1 milhãozinho para mim, Bill Gates. Ele já doou mais de 100 bilhões de dólares para causas de caridade, principalmente relacionadas à saúde de crianças e tal. E nos próximos 20 anos ele vai acelerar isso para doar mais 200 bi, né? E a ideia toda dele é, no final disso tudo... Para onde eu mando minha chave Pix, né? Fechar a fundação. Por que vai fechar a fundação? Porque não tem mais dinheiro. Mas essa divulgação dele também vem com uma manifestação política dele que normalmente a gente não vê. Ele é um cara que normalmente se mantém basicamente neutro em relação a algumas questões políticas nos Estados Unidos, contanto que ele já trabalhou várias administrações dos dois lados republicanos e democratas. Dos dois lados aí da divisão política. Você teve várias iniciativas partindo, inclusive dos republicanos, para questão de ajuda internacional dos Estados Unidos. O Bush foi um que promoveu... O chat falou um negócio aqui, faz sentido, tá? Que eu já vi mesmo isso aí. Tem até alguns programas americanos muito famosos que falam sobre isso, que muitas dessas fundações que rolam nos Estados Unidos é só para poder não pagar imposto e para repassar dinheiro de herança sem pagar imposto de herança. Viu várias coisas, né? O George Bush, na época dele. Aqui a matéria da CBC, mas ela vai referenciar uma entrevista que ele fez para o Financial Times. Tem uma outra também, eu vou pegar, tem uma citação parecida no New York Times. Bill Gates deve doar 200 bilhões até 2045. Diz que Musk está matando as crianças mais pobres do mundo. A imagem do homem mais rico do mundo matando crianças mais pobres do mundo não é bonita, diz Gates ao Financial Times. E não só isso, a gente tem aqui também... Foi isso? A citação que ele fez ao New York Times. Porque eu consegui abrir no meu laptop antes de bloquear aqui. Como é que é? O chat tá falando aqui, ó. Mas as fundações no Brasil são isso também, Chico. A mãe das Kardashian comprou a igreja pra isso. Meu Deus! Então não tem a matéria, mas tem a citação. Ele falou, o homem mais rico do mundo envolvido na morte das crianças mais pobres do mundo. E por que ele tá falando isso daqui do Elon Musk agora? Porque o Elon Musk, se você não tá informado, ele tava ou tá liderando a coisa, parece que ele foi meio afastado do governo dos Estados Unidos, teve umas coisas de bastidores, parece que ele teve um bate-boca de gritaria mesmo entre os dois, com o assessor do Trump, mas a ideia toda é que ele doou mais de 200 milhões para a campanha do Trump, e ele ganhou um cargo no governo americano, que era o que ele chamou de DOGE, que é o Departamento para Eficiência Governamental. E ele passou a atuar no governo. Agora parece que ele está um pouco mais afastado. Teve uma reunião, a última reunião de prestações de conta da Tesla. Os números da Tesla não tão bons. Ele falou que ia se afastar e parece que agora o papel dele não é tão ativo. Como é que é o comentário aqui, ó? Estudei na Fundação Bradesco. O que o Bradesco economiza de imposto com essa rede de escola e o quanto ele lava imagem não tá escrito. Acho que o Castanhari também fala que ele estudou na Fundação Bradesco, né? Vai olhar o imposto de renda da pessoa pobre, vai olhar o patrimônio milionário. O misterioso caso do patrimônio que não rende nada. Esses conflitos também dentro do governo. Porém, ele estava liderando esse departamento que era voltado para eficiência governamental. Mas o que esse departamento fez de fato foi cortes. Eficiência a gente tem que esperar para ver, porque eficiência normalmente é você conseguir fazer uma coisa melhor gastando menos, né? Em menos tempo. Tem vários critérios de eficiência, mas o que teve até agora do DOGE de fato foram várias pessoas que foram demitidas. Ele cortou vários programas do governo e demitiu várias pessoas e fez até um programa de demissão voluntária, que é aquilo. Se você quiser demitir agora, você vai demitir com um pacote de demissão do governo, você vai receber vários benefícios, adiantamento aí de salários e coisas do tipo, por um tempo, mas... Cara, eu acho engraçado esses políticos que... Não, vamos cortar gasto. Tipo assim, mano, cortar gasto é a coisa mais vagabunda que tem, cara. A coisa mais fácil do mundo. É só você olhar pra uma planilha e falar, corta isso aqui, corta isso daqui. O quão eficiente isso vai ser, e em geral não é, até porque você trabalha... quando você trabalha com seriedade, você trabalha com 2 pontos importantes, né?
você precisa de mão de obra suficiente para fazer o serviço andar com eficiência, né? E você precisa de uma folga para casos emergenciais, né? Principalmente em pontos específicos de um governo, sei lá, Ministério da Defesa, Ciência e Tecnologia, você trabalha com folga. Se você só corta e deixa no limiar, você não está pronto para qualquer emergência que possa acontecer. Aí acontece uma emergência, todo mundo fica, meu Deus, o que aconteceu? Se você não fizer isso agora, você pode ser demitido depois e você não vai ter nada disso. E várias pessoas decidiram pegar essa oferta. E, de fato, encolheu a quantidade de trabalhadores do governo americano. Mas a coisa que está gerando essa polêmica aqui é o corte que ele fez do USAID, do jeito que você quiser falar, que era o programa de ajuda internacional humanitária do governo dos Estados Unidos. Não é o único tipo de programa de ajuda externa que os Estados Unidos faz. Ele faz muita cooperação para ajuda em questões de segurança, né? No ano passado mesmo, ele doou vários bilhões para a Ucrânia, para Israel, enfim. Mas a gente está falando aqui... Foi quanto? Foi 2, 3? O último pacote foi 2 bilhões, não foi? Foi 2 ou foi 20? Eu tô maluco. Foi um número assim. Aqui do programa de ajuda humanitária, para basicamente ajudar crianças, pessoas doentes em países mais necessitados. Eu vou pegar aqui um texto da Oxfam, falando exatamente desse corte, traduzido aqui pelo Google Translate. O que a USAID faz? Seu impacto e o que significam os cortes do Trump. A ajuda externa dos Estados Unidos desempenha um papel fundamental no combate à pobreza, à fome e à desigualdade no mundo todo. É por isso que os recentes cortes na assistência externa ao desenvolvimento, um corte de 80% que eles cortaram da coisa dessa agência, né? Ele vai falar disso mais pra frente. Feitos pelo governo Trump, foram recebidos com indignação pública e resistência de organizações humanitárias e desenvolvimento, incluindo a Oxfam. Apesar do amplo apoio público às ajudas externas financiadas pelos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio cortou 80% dos programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, que fornece assistência humanitária e de desenvolvimento em todo o mundo a pessoas em algumas das piores crises globais. O efeito desses cortes sobre as pessoas é terrível. Pelo menos 23 milhões de crianças correm o risco de perder acesso à educação e até 95 milhões de pessoas perderiam acesso a cuidados básicos de saúde, o que poderia levar a mais de 3 milhões de mortes evitáveis por ano. E aí você tem que lembrar que teve uma série de fake news e coisas que correram. Tinha um cara falando que gastaram, acho que $500 milhão para comprar camisinha pro Hamas, uma coisa assim. Mentira, inventaram enfim, um monte de coisa. Tem várias coisas. Mas a questão existem várias pessoas que têm essa posição de que o governo não tem que ajudar ninguém do lado de fora. Isso daqui é uma ajuda muito pequena, tá? É uma fração do que o governo faz de ajuda de segurança para outros países. É uma fração muito pequena. No orçamento geral dos Estados Unidos é um traço isso aqui. Só que tem aquele problema. Muita gente acredita nisso, não tem que ajudar os outros. Mas uma vez que a ajuda existe, e se você retirar, você vai estar condenando pessoas, principalmente populações vulneráveis. Tá? Fora que os Estados Unidos não faz isso à toa, né, gente? Eles fazem isso por influência, né? Influência política. Então, olha só como os Estados Unidos é legalzinho. Olha que a gente jogou umas migalhas aqui, que seja, uma grana que for, para poder ser bem vistos por governos, governantes e, em última instância, por população, ser percebido como, olha como nós somos legais, né? Ou vocês acham mesmo que esse monte de reportagem que todo dia a grande mídia faz no Brasil falando sobre como os Estados Unidos é maravilhoso é à toa? Não, né, gente? É jogo de interesse. Crianças, a morte, porque a USAID fazia muita coisa, era ajuda de todo tipo de doença, HIV, tinha várias coisas ali, tá? Doenças tropicais, tem várias coisas que eles faziam. E assim, gente, não é de graça, tá? Porque assim, você tem um impacto político disso. Você compra influência, você compra influência. Você tem um motivo político, você tem um interesse político disso também. É um custo muito baixo para o ganho político que você tem com essas ações. É porque tem que deixar claro que o pessoal acha que era bondade. Não era. Existe um interesse pragmático, exatamente. Mas uma vez que você já dá esse dinheiro e você tirar esse dinheiro, vai significar que pessoas vão morrer? É ético você fazer isso? Sendo que, obviamente, a gente está falando de um governo que está extremamente disposto a ajudar quando a questão é segurança. Principalmente na segurança de Israel. Vamos colocar aí que os Estados Unidos, a última doação deles foi o quê? Né? 20 bi, né? Uma coisa assim. E assim, de tudo que os Estados Unidos pode cortar, e eles estão querendo aumentar agora o orçamento de segurança dos Estados Unidos. Eles querem um orçamento de segurança de 1 trilhão, uma coisa assim. É desumanidade, né? Mas não é só isso, né? Lembrando que o responsável por esses cortes e quem tomou a frente... Doge, né? Capitaneado pelo Elon Musk, 70% das agências que sofreram interferência do Doge para cortar gastos ou, acesso à informação, documentos, 70% delas têm negócios
com empresas do Elon Musk. O Elon Musk tem conflito de interesse com 70% do Dodge. Dos alvos do Dodge. Ou porque está sendo processada, ou porque tem uma fiscalização. Ora. Ou porque tem alguma coisa que quer aprovar, algum contrato no qual ele tem interesse. De fato, esse conflito de interesse é um treco... Quando você coloca um empresário que tem tantos negócios, né? Que atingem tantas áreas, e ele está decidindo sobre agências nos Estados Unidos, a ação dessas agências, não tem o que falar, né? O nome certo é corrupção, né, gente? A grande questão foi esse corte da USAID. Isso vai ter um impacto grande no fato de se várias crianças vão sobreviver ou não. É muito fácil a gente chegar e falar assim, não, tem que cortar a ajuda, não tem que ajudar ninguém, coisa do tipo. Mas quando você consegue contabilizar o sofrimento que isso vai causar, sabe? E o quanto que seu país gasta com outras coisas que é difícil justificar um orçamento tão grande para segurança, que é tipo assim, é mais que o dobro dos segundo, terceiro, quarto, quinto lugar somados, uma coisa assim, né? É extremamente complicado isso daqui. Mas é isso, a gente tá vendo aqui uma crítica do Bill Gates, parece que de fato ele tem se comprometido, porque teve há um tempo atrás... Um bilionário criticou o outro. Um pledge que vários bilionários fizeram para doar até o fim da vida as suas riquezas. Fortunas, Só que não tem nenhum objetivo de tempo. Cronograma. O cara pode doar tudo, tipo assim, pode doar tudo um dia antes de morrer, não é mesmo? O Bill Gates é um cara que tem doado. Ele já doou mais de 100 bi na fundação dele, não é pouco dinheiro. Em alguns países da África, ele ajudou a montar um sistema de saúde onde não tinha. De fato, o treco é quantificável. Mas tem, obviamente, a galera que prometeu e não tá doando nada, né? Porque gosta da publicidade de ter o nome dele lá no pledge, na promessa. Mas, não. Né? Mas não. A gente sabe dos esquemas também de criar fundações para ter isenção de imposto. Tem várias coisas. Tem várias coisas nesse sentido, ninguém é ignorante sobre isso. Agora, não tô falando dos que usam isso para isenção de imposto, que tem realmente uma sacanagem, mas no caso aqui em que você consegue quantificar, é um fato também, né? Precisa ser considerado também. Aí a gente tem aqui o caso de um bilionário que comprou a vaga dele no governo com dinheiro de... É uma corrupção legalizada, mas é um tipo de corrupção. O cara pode basicamente abrir o bolso dele, dar dinheiro para a campanha de um político, eleger esse político. Isso é legalizado lá nos Estados Unidos, porque no Brasil isso seria abuso de poder econômico com toda certeza. E ele ganha um cargo para poder intervir em agências nas quais ele tem um interesse direto. É um treco, assim, bizarro. Né? É bizarro isso. E eles tiveram um processo agora de cortes no governo que não fez o menor sentido. Você quer deixar o governo mais eficiente. O que você quer? É um jeito de colocar no setor público, um jeito de premiar a galera que faz o treco direito, não premiar ou punir a galera que faz o treco errado. Agora, quando você tem um esquema de demissão geral voluntária sem você avaliar a performance de ninguém, ele falou assim, quem quiser sair, vai sair, pode pegar o pacote agora, mas se ficar, você vai poder ser demitido sem nenhum benefício. O que você vai fazer? Aí um monte de gente competente pega, pra que eu vou me submeter a isso? Eu tenho gente competente no setor público e gente competente no setor privado. Eu tenho total condição de pegar um negócio no setor privado. Pra que eu vou me submeter a isso? Parece que é um treco só assim. Ele corroeu a burocracia americana, né? Ele corroeu quem sabe fazer os processos. Ele corroeu sistemas de fiscalização, de controle. Fez um rebuliço. Mas na prática, o que ele fez foi assumir as chaves dos cofres e dos bancos de dados das agências. Então, assim, ele tá com acesso, é um bilionário e que agora ele tem acesso a tudo, indiscriminadamente, a todo tipo de informação de segurança e tudo. Ele tem acesso. O que é muito maluco. Eu fico, às vezes, vendo alguns comentários vira-latas. Porque o Brasil é bananeiro, o Brasil não sei. Gente, você não teve um freio nos Estados Unidos, um dispositivo funcionando para barrar o absurdo dos absurdos, que foi o bilionário comprando voto. Publicamente. É verdade, caramba, é verdade, teve isso, né? Lembra que ele criou um torneio. Sabe esses torneio de corte que rola no Brasil? Ele fez um torneio de quem conseguisse convencer mais pessoas a votar no Trump, ele pagava uma grana. Você lembra desse rolê? Teve essa putaria mesmo, cara, meu Deus. Não é? Eu acho insano isso. Que país desgraçado. Tá aí, se inscreve no canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.